Hebreus 11 é a explicação daquilo que é a nossa certeza, mesmo que muitos não possam a ver, pois a fé é algo individual, mas é por ela que nos movemos no ilógico e no sobrenatural. Hoje, eu quero, pelo poder da palavra, desmistificar alguns conceitos que nós temos, ou desfazer alguns conceitos que nós temos de que a fé é para que sejamos abençoados. Não, a fé é para que a gente agrade o coração de Deus. A fé é para que a gente possa ter um bom testemunho e não em prol de uma promessa. Com todo o respeito, todo o carinho, muitas vezes nós cantamos: quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Quem tem promessa de Deus morre. A palavra do Senhor é bem explícita, que tendo todos obtidos um bom testemunho pela fé, morreram sem ver a promessa. Morreram sem ver a promessa se cumprir. Então, queridos, a nossa fé, ela não deve ser para que a gente viva bênçãos. A nossa fé é para que a gente viva para dar um bom testemunho. A fé nos solidifica a darmos um bom testemunho ao Senhor e não para recebermos bênçãos. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas temos fé suficiente para sermos agradados por Deus, mas não temos fé suficiente para confiarmos nele e sacrificarmos quando ele prova a nossa fé. Abraão e muitos outros homens da Bíblia, se nós olharmos, eles tiveram fé não para viverem bênçãos, eles tiveram fé para serem obedientes a Deus. E porque eles tiveram fé e foram obedientes a Deus, eles tiveram um bom testemunho. Então a fé não é sobre o que nós vamos receber de bênçãos, a fé é sobre o testemunho que nós daremos em nome do Senhor. E aí, por muitas vezes, a gente diz assim: mas Deus, eu estou pedindo com fé e não recebo. Eu estou pedindo com fé e não recebo porque eu estou pedindo para ter. A fé que eu devo ter é uma fé que almeja agradar o coração de Deus e não será agradado por Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma ferramenta que nos liga a Deus, não para sermos abençoados, isso é uma consequência, mas para sermos obedientes a Ele. A fé é um sinal de obediência ao Senhor, para recebermos dele um bom testemunho, e não para termos muitas bênçãos. Abraão foi um abençoado? Foi. Ele foi o pai da fé. Agora observe que todas as vezes a fé se manifestou num ato de obediência. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e te farei uma grande nação. E tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde está o ato de fé de Abraão? É na bênção almejada? Não, é na obediência revelada. Quando ele sai da terra dos seus pais e vai para uma terra que ele não conhecia. Deus dá a graça de Abraão ser pai depois dos 100 anos, tanto ele quanto Sara. E Deus disse: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Onde está a fé de Abraão? Se a fé de Abraão estivesse na bênção, ele teria dito não. Mas porque a fé dele estava na obediência, ele foi lá e cumpriu o que Deus disse. Ainda que, se fosse necessário, Deus ressuscitasse Isaac, mas ele obedeceu a palavra. Deus disse a Noé: construam a arca. Onde estava a obediência? Na glória do livramento do dilúvio? Onde estava a fé? Na glória do livramento do dilúvio ou na obediência da construção da arca? Observe que a fé é muito mais sobre o quanto nós obedecemos a Deus do que o quanto nós podemos receber dele. Porque ter fé é obedecer a Deus, e obedecer a Deus é muitas vezes, em alguns momentos,
se passarmos por ridículos. Porque o cara estava construindo uma arca num período que há muito tempo não chovia mais. E durou muito tempo a construção da arca até vir o dilúvio. Mas porque ele teve fé para receber o livramento foi uma consequência. Ele teve fé para obedecer uma palavra. E muitos outros homens de Deus e mulheres de Deus, nós vamos vendo ter essas mesmas práticas e essas mesmas certezas, nos ensinando que não é sobre recebermos, é sobre obedecermos. São coisas completamente distintas. É nós olharmos para a palavra e vermos que a obediência ela está acima de todas as coisas. Sem obediência, nós não viveremos milagres. Deus disse ao povo diante do Mar Vermelho: marchem. A fé ali era uma questão de obediência. A fé sempre será manifestada por um ato de obediência ao Senhor. A fé sempre será manifestada por um ato de obediência ao Senhor. Porque obedecer e marchar e atravessar o Mar Vermelho é uma questão de fé. Você sabe o que é que acontece? É que nós temos mais fé para receber do que mais fé para obedecer. Quer ver uma prova disso? Você diz assim: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Ele vai me dar. Mas se você tivesse a mesma fé quando Ele te pedisse para sacrificar algo, você se manteria? A mesma fé que você tem para querer algo de Deus é a mesma fé que, se Deus te pedisse algo hoje, você obedeceria, porque você tem fé nele, você acredita que Ele é o Pai da sua vida, você acredita que Ele é o Senhor da sua vida, o Senhor de todas as coisas. Será que a nossa fé se manteria viva? Se Deus dissesse hoje a nós que muitas coisas das quais nós estamos pedindo nesse tempo, nós não veremos manifestar, nós não veremos acontecer nas nossas vidas, será que continuaríamos firmes e obedientes a Ele? Então o ato de fé está ligado à obediência e não às bênçãos que nós podemos receber. Porque todos esses obedeceram em nome de um bom testemunho, mas não viram a promessa. Todos esses obedeceram porque entendiam que a fé estava ligada a um bom testemunho e não às bênçãos que eles poderiam obter. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, porém importava obedecer. Importava ser grato e estar diante do Senhor. Olha para Raabe. Raabe escondeu os espias na sua casa e por isso ela não pereceu com os incrédulos. Raabe foi muito mais do que simplesmente ter escondido os espias, era ter temor e obediência ao Deus de Israel. Obediência. Olha para Gideão e seus 300 homens. Antes eram milhares. E Deus foi direcionando e foi mostrando quem estava apto ou não para vencer aquela batalha, porque mais importava obedecer a Deus e vencer a batalha do que ter milhares e perder a guerra. A fé de que iriam vencer estava mais conectada à obediência em selecionar os que estavam aptos para ir para a guerra do que vencer propriamente a batalha com milhares de homens que tinham. E com 300 homens, Gideão venceu a batalha, porque obedeceu ao Senhor. E obedecer a Deus, como Gideão obedeceu, era um ato de fé, porque pela lógica humana, quem prestes a uma batalha vai diminuir seu exército ao invés de aumentar? E como acreditar que com 300 homens se venceria a batalha? Obediência. Era tudo uma questão de obediência. O assunto é obediência. Davi
Davi partiu para Golias por uma questão de obediência, porque ele não aceitava que um incircunciso afrontasse o exército do Deus vivo. Então não era sobre a vaidade de uma glória sobre um gigante, era sobre obedecer a Deus e entender que ninguém afronta o Deus vivo. Então a fé não é sobre as bênçãos que nós vamos obter, a fé é sobre o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. A fé não é sobre as riquezas que nós podemos receber, a fé é sobre a chamada que o Senhor outorgou sobre nós. Porque ter fé por uma bênção é fácil. Agora, se manter firme com fé na chamada, em meio às lutas, em meio às lágrimas, em meio aos percalços, em meio às feridas do caminho, é o desafiador. Então é muito bonito cantar que quem tem promessa de Deus não morre, enquanto esses mesmos que querem as promessas não são obedientes. E a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas que elas não querem obedecer porque acham que é um sacrifício, mas elas querem receber por uma questão de prazer e vaidade. E porque querem receber por uma questão de prazer e vaidade, não obedecem, aí é que sacrificam. Porque aparentemente, para Abraão sair da terra dos seus pais, de Ur dos Caldeus, era um sacrifício. Mas não, era uma questão de obediência, por um propósito maior, por algo que estava por vir, por uma glória que estava por vir. Pela fé, o princípio de tudo foi fundamentado. Pela fé, o meio de tudo foi fundamentado. Pela fé, o fim de tudo está fundamentado. Possuímos fé porque cremos nos milagres da eternidade. A fé é a fundamentação daquilo que nós almejamos. O grande problema é esse: o que é que nós estamos almejando? Porque pelas bases da palavra, o nosso maior desejo deveria ser o céu. Mas tem tanta gente tão conectada com as bênçãos que pode receber nessa terra, que esquecem que a eternidade é a maior bênção que se pode usufruir. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Porque mais importa obedecer do que sacrificar. A fé é a certeza pela qual nos movemos. Pelo que é que eu me movo? O que é que me impulsiona? Eu falei algo hoje pela manhã, aqui eu não vou repetir porque é muito íntimo, é muito interno da igreja. Mas o que eu posso dizer é que Deus permitiu tudo isso para que ressignificássemos os nossos movimentos, a nossa movimentação. Porque tinha muita gente que tinha mais motivação em vir para a igreja do que tornar sua casa uma célula. Tinha gente que a igreja era o lugar de culto, menos a sua própria casa. Vivia no vai e vem, na adrenalina do dia a dia, no ativismo, no sobe e desce de todas as coisas. Mas a hora de cultuar era só na igreja, dentro de casa. Não era hora de culto. Era hora para qualquer coisa, menos de cultuar. E Deus nos fez parar para vermos em que estamos nos movendo. Qual é a nossa motivação? Qual é a minha motivação em vir para a igreja? Qual é a minha motivação em ser crente? Qual é a minha motivação em servir a Deus? Qual é a minha motivação em depositar minha fé nele? O que é que está nos motivando? O que é que nos está impulsionando? Porque muitas vezes estamos nos movendo pelas bênçãos e não nos movendo pela obediência. E obedecer a Deus, depois do sacrifício de Jesus na cruz, não é obrigação, é prazer. Porque diante de tanto amor revelado, não tem como dizer que somos obedientes a Ele, porque somos obrigados.
A fé é a graça de Jesus revelada a nós. A fé é o instrumento que nos faz não retroceder na caminhada. Quando eu tenho fé e sou obediente ao Senhor, eu não retrocedo no propósito. Eu não duvido da chamada. Eu não paraliso. Porque quando eu tenho fé, e fé como sinônimo de obediência, eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo pelo qual um dia Ele me chamou. Então eu me mantenho firme. Eu vou retroceder para quê? Se eu sei que minha fé está depositada no Senhor, e quando eu deposito minha fé nele, eu obedeço, independente das circunstâncias, eu obedeço. Por que eu vou desistir? Por que eu vou abrir mão? Por que eu vou retroceder se eu tenho fé nele? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo. Se aqueles que se chamam pelo nome do Senhor tivesse a mesma fé para obedecer que tem para pedir, nós seríamos um outro nível de igreja no quesito obediência e teríamos tanto testemunho para dar. Mas porque as pessoas prezam, muitas vezes, claro que toda regra tem sua exceção, mas porque tem algumas pessoas que prezam ter muita fé, mais para pedir do que para obedecer, se esquecem da chamada e se esquecem do propósito. Então, como é difícil, muitas vezes, entendermos o propósito da fé, porque é bem melhor ter fé para pedir do que ter fé para obedecer. Porque ter fé para obedecer é depender completamente dele, é entender que nós não temos nada e o que ele pedir, nós precisamos estar pronto para dar. Mas eu quero dizer que quando a gente obedece, o ônus da promessa é muito melhor do que não obedecer. Para muitos, ser ordenado ao ministério pastoral aos 18 anos foi loucura. Mas eu estava debaixo de uma obediência a um chamado do Senhor. E hoje eu posso dizer que foi o maior investimento da minha vida. Porque isso é propósito. E eu não me veria em outro lugar. Todas as outras coisas, qualquer outra coisa que eu faça sempre será secundária na minha vida. Porque o que eu sou, sempre serei, é ser pastor. As outras coisas eu posso estar executando algo, eu posso estar isso, eu posso estar aquilo, mas uma coisa que eu nunca deixarei de ser é pastor. Isso é propósito, isso é obediência, porque para uns é desperdício de vida, para mim foi investimento, porque todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, nós investimos, ou vou corrigir a palavra, nós nos permitirmos ser investidos por Ele. Investidos e revestidos. Mas quando eu quero mais as bênçãos do que a obediência, eu deixo de receber muitas coisas. A fé é o que nos liga ao coração de Deus. A fé é para que agrademos a Ele e não para que sejamos agradados por Ele. A chave da fé está no versículo 13, 39 e 40. Versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Você está disposto a manter a fé ativada e ser obediente a Ele mesmo que você não receba aquilo que você tem pedido em oração? E se Deus dissesse, eu não vou dar o que você está pedindo? Qual seria a condição da sua fé? Já parou para imaginar que terão coisas nessa vida terrena que nós vamos pedir e nós nunca teremos? E você fica triste por isso? Fica decepcionado ou frustrado por isso? Então sua fé está baseada no que Ele pode dar e não no quanto você pode obedecer a Ele.
Deus quer corações obedientes a Ele, a sua palavra. E o versículo 39 diz: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, mas tiveram um bom testemunho. Porque mais importa ter um bom testemunho do que receber a promessa. Sabe por quê? Porque a promessa, às vezes, pode gerar uma vaidade em nós e nos desviar do caminho. É quando a bênção se torna maldição. Mas o bom testemunho nos garante a vida eterna. E essa é a maior certeza que nós podemos carregar nas nossas vidas e nos nossos corações. Eles não receberam a promessa. Todos estes aqui não receberam a promessa. Eles viveram bênçãos que fizeram se chegar próximo à promessa para que gerações futuras desfrutassem da promessa. Então eles viveram bênçãos, mas as promessas não. Abraão viveu a bênção de ser pai, mas não viu a promessa de ser pai de multidões. Então não confunda a bênção com a promessa estabelecida. São coisas totalmente diferentes. Todos estes, tendo obtido um bom testemunho na fé, morreram sem receber a promessa. Aí você me disse que quem tem promessa não morre? E o que é que a palavra do Senhor está dizendo? Pastor, mas a palavra do Senhor diz que a gente não recebe porque pede mal. Exatamente, a gente pede para receber, ao invés de ter fé para obedecer. Nossa fé é mais sobre o que nós queremos ter do que o que nós estamos dispostos a dar ao Senhor. Nossa fé precisa ser mais sobre o que estamos dispostos a dar ao Senhor do que o que estamos dispostos a receber dele. Isso é conflitante, irmãos. Porque não é todo mundo está preparado para ouvir uma palavra dessa. Mas eu tenho certeza que se você está nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois da gravação, é porque Deus quis que você ouvisse essa palavra. E vocês que estão aqui também. Deus está nos moldando nesse tempo. E nós precisamos entender que a fé nada mais é para que tenhamos um coração de gratidão e de obediência a Ele. Sendo mais sobre o que nós podemos oferecer do que o que nós podemos receber. A fé eleva-nos ao bom testemunho. O propósito, queridos, não é as bênçãos que nós podemos receber. O propósito é o legado que nós vamos deixar. O bom testemunho que as pessoas terão ao nosso respeito. Esse é o propósito. O propósito não é receber aquilo que você tem pedido com fé. O propósito é o bom testemunho que você dará a respeito da obediência que você teve diante do coração de Deus. A fé não é a certeza de que veremos a promessa, mas é a certeza de que a promessa está consolidada. Abraão não viu a multidão de filhos, mas ele viu o filho da promessa. O filho que daria a multidão de filhos a ele. Ele era o filho da promessa, mas ele não era a promessa. Ele era uma bênção, uma porta para que a promessa feita a Abraão fosse estabelecida. Abraão morreu vendo? Não. Ele não viu, mas ele creu. E ele entendeu que a obediência não era somente se ele visse a promessa. A obediência era o legado que ele deixaria como pai de multidões. A teologia chama isso de promessa abraâmica. Eu quero dizer que eu e você somos resultado de uma promessa feita há milhares de anos atrás. Abraão não viu, mas eis aqui nós, os resultados dessa promessa, e todos aqueles que hão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas.
Deus mente? Ele cumpre suas promessas. Anos e anos se passam e a descendência de Abraão só aumenta. Olha para Israel e vê que potência é aquela nação. Abraão viu isso? Não, mas a promessa foi estabelecida. Então tem promessas que nós não veremos ou nós não viveremos, mas as gerações futuras serão o resultado dessa promessa. Nós veremos bênçãos, portas, legados sendo abertos para que a promessa chegue, mas nem sempre ela chegará até nós. Moisés, pela fé, creu na terra prometida, viu a promessa, mas não entrou nela. Conforte seu coração no Senhor, porque nem sempre as promessas que você espera, ou eu espero, nós viveremos nesse tempo. Serão as nossas gerações futuras que verão todas elas se manifestando. Isso é um coração que está confortável no Senhor. A fé é para nos mover no propósito, para que não desviemos do caminho. A fé é para que não desistamos, mas nos lembremos sempre em quem temos crido e em quem nós temos depositado a nossa obediência. A fé nos faz entender que a maior bênção não está no que podemos receber hoje, mas no que teremos de melhor no amanhã, que é a eternidade com Cristo Jesus. A fé nos faz entender que a maior bênção não é o que a gente recebe hoje, mas é a maravilha e a glória da eternidade, a nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo. Porque nenhuma promessa que Deus fez a estes homens, descritos em Hebreus 11, se compara com a glória da nova Jerusalém. Se compara com a glória da eternidade. Se compara com a glória da presença do Senhor. Sem a fé destes homens de Deus na Bíblia, não teríamos sido alcançados pelo propósito. Preste atenção aqui. Você já pensou se Abraão tivesse dito assim: não, eu só vou ter fé que tudo isso vai acontecer se eu ver? Você já pensou se os apóstolos tivessem dito assim: eu só prego a palavra se eu ver as bênçãos chegar? Aqueles apóstolos pregaram a palavra com muita força, acreditando que Jesus voltaria ainda no tempo deles. E Jesus não voltou, mas mesmo assim não deixaram de pregar. E nós fomos alcançados pela fé destes homens. Eu quero lhe dizer que se você parar no propósito, a sua descendência pode não ser alcançada pela promessa. Então não é sobre a bênção que você vai receber, é sobre o propósito e o legado que você vai deixar. Porque todos esses não receberam a promessa, mas deixaram o legado. E este legado nos alcançou. Este legado é o Evangelho da Salvação, nos alcançou. E hoje nós estamos vivendo, ou hoje nós somos o cumprimento da promessa. Então continue tendo fé como obediência ao propósito que o Senhor te chamou. Ainda que você não viva a promessa, creia que a sua descendência será o cumprimento dessa promessa. Mas tenha uma fé para obediência e não uma fé para recebimento. Porque por causa da fé destes, nós fomos alcançados pela promessa. Nós nos tornamos o cumprimento da promessa. A fé destes homens de Deus validou o Evangelho e nós somos os cumprimentos ou o cumprimento das promessas que Deus fez a eles. Se mantivermos a fé viva, as gerações futuras serão o cumprimento das promessas que o Senhor nos tem feito hoje. Assim como nós somos o cumprimento das promessas que um dia foram feitas anos atrás, antes de nós, o que virá depois da gente é o cumprimento das promessas que o Senhor tem feito, nos tem feito nesse tempo. A fé é a certeza que nós temos de que nunca é tarde para sonharmos. Nunca.
Ah, mas estou velho. Eu não viverei mais a promessa. Mas você pode deixar para que ela seja o cumprimento na sua descendência, para que ela se cumpra na sua descendência. Tudo depende de como você deposita a fé hoje. Se mais em receber e ser abençoado, ou em obedecer ao propósito e à chamada de Deus.